Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus por estar aqui na casa do Senhor, de culto de doutrina. Como é bom rever os irmãos, como é bom estar na casa do Senhor, adorando, bendizendo o seu nome, contando das bênçãos e das maravilhas, né? Chegamos aqui, é um motivo de agradecer ao Senhor por estar aqui na casa do Senhor, por essa oportunidade que Ele nos dá. Então, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, ó Pai maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, por estar aqui na tua presença. Ó Deus, muito obrigado por cada irmão que aqui chegou, Senhor, por aqueles que não podem estar aqui, Senhor. O Senhor sabe o motivo, o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor possa estar com as tuas mãos estendidas, abençoando poderosamente cada um, Senhor. Ó Deus, como é bom poder estar aqui em união, Senhor, contando das bênçãos, das maravilhas que o Senhor já fez e continua fazendo, Senhor, em nossas vidas. Opera entre nós, passeia entre nós, Senhor. Ó Deus, que a tua presença ela possa ser, ó Pai, sentida aqui neste lugar, Senhor, que a nossa mente possa estar, Senhor, literalmente cativa a Ti, Senhor, que todas as coisas, Senhor, que venha, Senhor, tirar o nosso pensamento neste momento, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que o nosso coração possa estar aberto para receber a Tua palavra, ouvir a Tua voz aqui neste lugar, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, vamos ler a palavra do Senhor, apenas um versículo. Se encontra lá em 2 Pedro. Segunda Pedro, verso 1. Capítulo 1, verso 4. Esse versículo Deus falou grandemente no meu coração nesse versículo essa semana, quando eu estava no meu devocional. E sempre eu gosto de marcar um versículo-chave, né? E quando Deus fala assim, tremendamente, eu fico mastigando esse versículo a semana toda. E ainda escrevo, geralmente eu escrevo na minha geladeira, estou ali olhando, né? Cada vez que eu lembro, eu dou uma lidazinha no versículo. E é bom poder ouvir a voz do Senhor e ficar sempre lembrando, trazendo à memória aquilo, né? Isso nos alegra muito. E lá no 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz: para uma herança... Desculpa que eu estou em 1 Pedro. É 2 Pedro. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela corruptência há no mundo. Glória a Deus. E aqui a palavra de Deus, ela fala que as promessas de Deus, ela é grandíssimas e preciosas, né? A gente é algo valioso, algo inexplicável, inestimável. Isso é a palavra porque inestimável, né? É algo que não tem preço, as promessas do Senhor. Nós não podemos comprar, mas é algo tão precioso, tão valoroso. Como é bom a gente poder lembrar dessas promessas. E diz lá, continuando no versículo, diz:
para que possamos ficar participantes da natureza divina. Veja só, é algo divino, né? É algo que Deus preparou e nos dá essa condição de participar. Ele nos tirou deste mundo, como a palavra de Deus mesmo diz no versículo, tirou deste mundo corruptível, e nos trouxe para a verdadeira luz, né? Para ter uma vida e viver como ele viveu. Veja que oportunidade, que coisa grandiosa, que precisamos valorizar e lembrar sempre disso. Que a nossa riqueza, ela não está aqui neste mundo, mas ela está no reino celestial. E o Senhor nos dá essa condição, o Senhor nos dá essa promessa, o Senhor nos dá essa oportunidade de poder participar. Veja que privilégio, né? Que privilégio grande. É grandíssima, aqui a palavra de Deus diz, grandíssimas e poderosas, preciosas. Preciosa é algo que não tem preço. Não é? Então, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos dá essa condição. É os dons que Deus nos dá para nos ajudar a viver de acordo com os planos dele. Essas preciosas bênçãos é poder viver conforme a vontade dele, diante dos dons que ele nos dá. Então, nós louvamos a Deus, porque essa palavra ela é verdadeira e ela se cumpre. E um dia vai se cumprir, um dia nós vamos estar desfrutando dessas promessas que o Senhor, assim, Ele nos tem prometido. Já desfrutamos aqui neste mundo, neste mundo corruptível. Imagina quando chegarmos lá. Já desfrutamos através dos dons. O Senhor nos dá a oportunidade disso, de sentir a presença dEle, de poder falar com Ele, de poder ver as maravilhas, de poder ver os milagres, né? Da paz que Ele nos dá, da alegria. Isso tudo são bênçãos divinas que ninguém pode dar. Imagina quando a gente estiver lá. Então, glória a Deus, nós louvamos nessa noite por essa palavra, por essas promessas, que a cada dia possamos permanecer firmes, que a cada dia possamos estar alimentados por essa palavra, que a cada dia possamos estar olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, que só Ele pode nos dar tudo isso que a palavra dEle nos fala. Amém? Oremos. Santo Deus, ó Pai maravilhoso, nós te agradecemos mais uma vez por essa palavra tremenda, Senhor, por essa palavra que fala aos nossos corações, que nos enche, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, que nos enche das Tuas bênçãos, Senhor, que só o Senhor pode dar. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Espírito Santo. Obrigado porque somos privilegiados, Senhor, de poder participar desses dons, desses privilégios que o Senhor assim nos garante, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque é o Senhor que faz. Ninguém mais pode fazer. E nós te louvamos por tua grandeza, pelo teu poder, pela tua soberania, pelo teu cuidado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, que a cada dia o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento para entender a Tua palavra, Senhor, para estar cada dia mais firme, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, muito obrigado. Abençoa cada louvor, cada palavra que fosse ministrada aqui, Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero deixar a oportunidade com os irmãos. Se tem algum pedido de oração para fazer, os irmãos estão com oportunidade. Hoje é culto de doutrina, mas se os irmãos tiverem alguma bênção ou tiver algum pedido de oração específico para fazer, está com oportunidade, porque a igreja está aqui pronta para orar. Amém? E ver os milagres acontecer. Amém, Mateus.
vai estar orando, se intercedendo, crendo que o nosso Deus, Ele vai operar. Já deu tudo certo, pelos olhos da fé. Mas a igreja vai orar para que Deus possa estar usando ali os médicos e ela possa estar de posse de vitória, em breve contando vitória para a honra e a glória do Senhor. Como é o nome dela, Mateus? Josenilda. Mais alguém? Paula e depois o pastor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Vamos ficar em pé e vamos fazer a oração. Eu convido o diácono Carlos, ele vai estar orando por esses pedidos, pela mãe de Mateus, que vai fazer a cirurgia, por Paula, a mãe de Paula, né? Agradecendo pelo livramento do irmão Luciano e pela mãe dela. Pelo batismo, por esse evento que a igreja está promovendo e pelas crianças, pela igreja, por cada ministério, que o Senhor venha assim estar operando. Amém? A graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, né? Vamos interceder. A igreja reunida, intercedendo, né? Move o coração de Deus, amém? Deus, Ele nos ouve. Então vamos interceder nesta noite, amém? Pai Santo, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de paz. Aqui estamos, Senhor, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, Pai, por estarmos aqui, reunidos como igreja, Senhor, para juntos te adorarmos, Senhor, te louvarmos e bendizemos o teu santo e glorioso nome, Pai. Deus, recebe a nossa adoração, Pai, recebe o nosso louvor nesta noite, Pai. Recebe, Deus, a nossa oração e intercessão, Deus, que iremos fazer nesta noite aqui, Pai. Deus, cada pedido, Deus, que foi feito aqui nesta noite, Pai, a mãe do teu servo Mateus, Senhor, que irá fazer a cirurgia, Deus, nós colocamos ela em tuas mãos, ó Deus, irmã Josenilda, Deus, que a tua mão poderosa seja sobre ela, Senhor, Deus, que o Senhor conduza toda aquela cirurgia, Deus, que o Senhor use, Deus, aqueles médicos ali, Deus, para a glória do teu nome, Pai. E que tua serva, Deus, ela venha agradecer aqui, Deus.
por esta bênção, Senhor, que o Senhor já concedeu a ela, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo, Deus. Continua operando em nosso meio nesta noite, Deus. Também te apresentamos, ó Deus, a mãe da tua serva, Deus, Ana Paula, Deus, te pedimos as tuas misericórdias sobre ela, Deus, sobre a vida de toda a sua família, Deus. Ó Pai, também sobre a vida desta moça que ela pediu, Neide, Deus. Ó Deus, tu sabes, Senhor, o que ela está passando, Pai. Tu conheces, Senhor, o interior dela, Deus. Tu conheces, Deus, as limitações dela, Pai. Nós aqui como servos teus, Deus, nós te pedimos, nós intercedemos pela vida dela, Deus. E te pedimos, ó Deus, a tua intervenção ali, Senhor. Ó Deus, se for da tua vontade que ela faça aquele transplante, que seja, Pai. Mas se for da tua vontade, Deus, que ela seja curada em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus fiel. Deus que ouve as nossas orações, ó Deus. Continua, Deus, operando, Deus, na vida, Senhor, da mãe de Paula, Deus, controlando, Senhor, as taxas ali, Senhor, de diabetes. Ó Deus, todas as taxas, Senhor, que ela tem, Pai, aquelas enfermidades que têm se levantado, Pai. Que a tua mão poderosa toque nela, Senhor, pela fé, em nome de Jesus, Pai. Que ela volte a ter saúde, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Também te pedimos, ó Deus, por esta festa, Deus, porque é uma festa, Deus. Batismo, Deus, que irá ter a tua igreja, Deus. Onde os teus filhos estarão ali, Senhor, Deus, mergulhando nas águas, Senhor, para dizer ao mundo, Deus, que eles são uma nova criatura, Pai. Que eles morreram para o mundo e reviveram para ti, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção, que o Senhor já vá operando, Deus, nos corações, que o Senhor já vá, Pai, providenciando tudo, Pai, para que tudo venha sair de acordo com a tua vontade ali naquele dia, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, pela vida de Mateus, de Ana, Pai, pela vida de Laís, Senhor, também que estará ali, Pai, se batizando, Pai. Por cada vida aqui presente, Deus, que estarão ali naquele dia, Deus, sendo testemunhas, Senhor, desta grande festa, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua abençoando a tua igreja aqui, a igreja local, Senhor. Continua abençoando o teu ungido, Deus, derramando mais e mais da tua unção sobre a vida dele, Deus. Sabedoria que vem do alto, Deus. Discernimento, Deus, para o teu ungido estar aqui na frente, conduzindo, Deus, as tuas ovelhinhas, Senhor, que o Senhor colocou em suas mãos, Pai. Deus, muito obrigado pelas crianças, Senhor, nós colocamos elas em tuas mãos, Senhor, nesta noite, e abençoamos cada criança aqui presente, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai, Deus, trabalhando na vida dessas crianças, Senhor. Oh, Deus, para que elas cresçam a cada dia no teu conhecimento, Pai, na tua graça, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa os ministérios da tua igreja, Deus, cada líder, Pai, vem abençoando poderosamente, Pai, cada liderança, Pai, da tua igreja. Deus, dá um crescimento sadio à tua igreja, Deus. Nós também, Deus, te apresentamos, ó Deus, este bairro, Deus, esta comunidade, Deus, onde a tua igreja foi implantada, Senhor. Que a tua mão poderosa seja sobre as famílias deste bairro, Deus. Oh, Deus, que o teu Santo Espírito venha sobre os corações, Senhor. Que o Senhor venha desvendar os olhos, Senhor, das pessoas, Pai, para que elas vejam a tua luz, Senhor, brilhar, Deus, neste lugar, Pai. Deus, atrai aquelas pessoas para ti, Senhor. Deus, porque a tua palavra diz, ó Deus, aqueles que o Senhor te deu, eles virão a ti, Deus. Faz assim nesta noite, Deus. Nós oramos, desde já nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Fica conosco nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda
nesse espírito de adoração, de oração, eu convido o pastor, ele vai estar louvando ao Senhor e em seguida ele está com a oportunidade para trazer a palavra dessa noite. Amém? E enquanto o pastor louva ao Senhor, eu convido o diácono Carlos para tirar os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus por esta noite, por estarmos aqui na casa do Senhor, para lhe render louvor e adoração, porque Ele é merecedor, amém? Quando eu medito, neste louvor que estarei adorando, fala de um presente, e se nós formos escolher um presente para oferecer para o Senhor, o que nós escolheríamos? Por tantas bênçãos que Ele já tem nos dado, assim como foi lido aqui na leitura da palavra no início, e o salmista certa vez ele diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Aleluia. Então eu acho que não existe presente maior ou melhor de darmos ao Senhor senão as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então vamos fazer isso nesta noite. Vamos oferecer a nossa vida ao Senhor. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha o Senhor minha vida, venha o Senhor minha vida oferecer. Aleluia, Jesus. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Faça o que está. Aleluia. E a cada dia, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Diga assim: pois para te adorar, pois para te adorar. Aleluia. Diga assim: foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Aleluia. Faça o que está em teu coração. Aleluia. E que a cada dia eu queira mais e mais
estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Mais uma vez. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Esse seja o nosso desejo, estar ao lado dele, porque não existe lugar melhor de estarmos senão na sua presença. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Viemos aqui para adorá-lo, para louvá-lo. Neste momento vamos orar ao Senhor, agradecendo, por este momento especial do culto, onde adoramos ao Senhor com nossos dízimos e as ofertas. Amém? Vamos consagrá-lo a Ele nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, aqui na Tua presença nos colocamos, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nunca nos deixa, Pai. Obrigado por este momento especial do culto, Deus, onde podemos Te adorar através de nossos dízimos e ofertas, Senhor, consagradas a Ti nesta noite, Pai. Nós assim nos fazemos e consagramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que esse dinheiro, Deus, seja usado com sabedoria, Deus, para a manutenção da Tua casa, Deus, e para a expansão do Teu reino aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, mais uma vez, cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Como é bom estarmos aqui na casa do nosso Deus para louvarmos o seu nome, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E quando nós se reunimos aqui com o mesmo propósito, o nome dele é glorificado, Ele ministra aos nossos corações. Quando nós chegamos com nossos corações sensíveis a ouvir a voz do Senhor, Ele fala, amém? Como é bom sairmos da nossa casa e dizermos assim, Senhor, fala conosco, fala comigo, fala com a Tua igreja, porque Ele é um Deus que fala. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dando continuidade ao estudo das parábolas de Jesus. No capítulo 25, a partir do versículo 1, estaremos falando hoje sobre a parábola das 10 virgens. É uma parábola de muita informação e conhecimento para as nossas vidas. E quão abençoada é esta parábola que nos ensina, irmãos, a estarmos preparados para a volta de Cristo. E vamos estar aqui falando a partir do capítulo 25 de Mateus, versículo 1. Você que nos assiste em casa, também é um prazer tê-lo. Possa estar abrindo a palavra do Senhor também e meditando junto conosco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes
além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outra. Ide antes ao que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, fala com a tua igreja nesta noite. Nos ensina, ministra aos nossos corações, Deus. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, que nós possamos usar a tua palavra aqui em nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Que nós venhamos crescer no conhecimento e na graça, que o nosso coração seja, Senhor, um campo fértil, Pai, para a tua palavra, que ela dê crescimento, que ela dê frutos em nossas vidas, para a glória do teu nome, Senhor. Continua falando com a tua igreja, perdoa minhas falhas, usa, Deus, a minha vida, usa a minha instrumentalidade em tuas mãos, renova, Senhor, as nossas forças, Pai, através da tua palavra. Fica conosco, são essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, aqui no Evangelho de Mateus, vai estar falando aqui acerca desta parábola das 10 virgens, né? A qual o texto diz que eram 5 loucas, nécias, e 5 prudentes. E é uma parábola cheia de significados, né? Ela traz alusão a várias situações e vários ensinamentos para cada um de nós, né? E ela faz parte do sermão profético de Jesus, né, para justamente trazer ali uma semelhança de como, né, será o reino dos céus, como vai acontecer aquele dia que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, porque esta parábola ela fala de escatologia, ela fala das coisas que hão de acontecer. E o Senhor Jesus, ele estava trazendo ali alusão a algo de conhecimento muito forte ali dos judeus, daqueles que lhe escutavam. Ele estava falando acerca de um casamento, né? Uma das festas mais belas que existe até hoje. Até hoje é algo que as pessoas se preparam. E ele estava falando justamente acerca, né, de algo que eles conheciam ali, e de uma das festas mais importantes também, para o judeu como para toda a humanidade, né? De uma festa, e ele assemelha que isto também, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, sabemos que a igreja, ela é identificada como noiva do Cordeiro, e o noivo é o Senhor aqui na parábola, né? Jesus, ele é o noivo, que vai voltar para buscar a sua igreja, né? E ele estava ali justamente sugerindo, né, que existiria um tempo para se preparar para isso, né? Um tempo que seria para se preparar para a sua chegada, para a chegada do noivo, como também um tempo que seria tarde demais, que não daria mais para se preparar, né?
Então, ele vinha falando acerca disso, ele vinha falando já ali num sermão profético de guerra, de rumores de guerra, da sua segunda vinda. Jesus ainda aqui em terra, ele alertando os seus discípulos, ele alertando a todos que ali estavam que haveria a segunda vinda dele. Então, neste sermão, ele começa a falar de algo bastante interessante, né? No capítulo 24 aí de Mateus, do versículo 6, se você voltar um pouquinho aí, o 6 vai dizer: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é um fim. Ele fala acerca disso, acerca dessa situação, no capítulo 25, e o versículo 46, né, um pouco mais à frente ali da parábola que ele conta, no versículo 46, ele vai dizer: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então você vê que Jesus, ele vinha falando ali acerca de um sermão, de algo profético que estariam para acontecer mais na frente, e que era necessário que aqueles que estavam lhe escutando se preparassem para a chegada do noivo, né? E é nesse contexto que ele traz uma parábola acerca, né, das 10 virgens, né, porque ele estava falando de preparação, irmãos. Quando nós estamos para constituir um matrimônio, nós se preparamos, né? Ninguém vai constituir um matrimônio sem ter condições financeiras, né, sem nada, sem se preparar antes para poder, né, se casar, porque sabe que num casamento envolve várias coisas, várias preparações necessárias para isso. E Jesus, ele conta esta parábola, né, e ele fala de algo bastante interessante. Ele fala do atraso do noivo. Não é costume o noivo se atrasar, né, em um casamento. É costume que a noiva se atrase, né, vamos dizer assim. Porém, Jesus estava justamente chamando a atenção que era necessário estar preparado, porque poderia ser, né, que o noivo se atrasasse. Não que Jesus ele vai voltar, né, e ele estará atrasado na sua volta. Não. Ele vai voltar, irmãos, ele já tem um tempo determinado, ele já tem a hora certa. Assim como ele veio, como nós, né, aprendemos aqui, que na plenitude dos tempos Jesus ele veio, né, assim mesmo ele vai voltar. E ele não se atrasa, irmãos. O Senhor, ele é o dono do tempo, né? Ele está acima do tempo. É o Kairos de Deus. Nós temos o Cronos, que é o nosso tempo, mas o de Deus é o Kairos. E o tempo de Deus é perfeito, é tudo na hora certa. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Então tudo está diante do seu controle. E ele estava falando isso, ele estava trazendo essa parábola justamente para alertar aqueles que estivessem preparados, porque ele iria voltar na hora que eles menos esperassem, na hora que eles não saberiam, né? E assim é para a sua igreja. E aí ele conta aqui, né, que no versículo 1 do capítulo 25, ele vai dizer: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então você vai ver, irmãos, que ali ele fala destas 10 virgens, que elas se preparam, né, para a chegada do noivo. E cada um ali leva a sua candeia, né, só que 5 leva reserva, um azeite na reserva. Sabemos que azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo, né? E ali, irmãos, ele traz alusão acerca disso. Ele traz que elas estavam com azeite, né? As 10 tinham azeite, porém 5 tinham reservas, né? Eu lembro quando eu novo convertido ainda, eu passei dias intensos na presença do Senhor ali na igreja, né, no primeiro amor, onde nós começamos a adquirir uma certa gordurinha, vamos dizer assim,
né, espiritual, você começa a crescer espiritualmente na graça. E diante, né, das vigílias, diante das orações, diante das consagrações, muitas desses sacrifícios espirituais serviram como reserva na minha vida, né, para momentos difíceis que eu ia passar. E como é importante, irmãos, nós entendermos isso, nós como cristãos, estarmos sempre buscando a presença do Senhor, e sempre estar buscando cada dia mais crescer, porque eu já me sinto forte, eu já estou cheio da presença de Deus, né? Eu não preciso mais estar orando, eu não preciso mais estar buscando na palavra, eu não preciso mais estar buscando conhecimento. Não, irmãos, isso é engano. Todos os dias nós precisamos buscar mais da presença do Senhor. E cada vez mais que mergulhamos e conhecemos mais, vamos adquirindo força, reservas para o dia mau, porque assim como a Bíblia fala, né, sobre a armadura de Deus, revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para estardes firmes no dia mau. Né? Porque o dia mau chega para todo mundo, irmão. Quem é que não passa por dias difíceis? Mas aí a diferença vai estar se nós estaremos com azeite na candeia ou não. Amém? Se nós estivermos com azeite na candeia, a Bíblia diz que vai vir a chuva, vai vir um vento, vai vir as tribulações, mas a casa não vai cair, porque ela está edificada na rocha. E Jesus estava falando, irmãos, acerca disso, né? E ele fala de uma preparação, né? Onde ele estava ali fazendo uma advertência para aqueles que achavam que a volta de Cristo haveria de se manifestar rapidamente. Muitos ali, naquela época de Jesus, esperavam Jesus, né, naquela mesma geração, naquela mesma época. E havia muitos rumores acerca disso. Né? E eles falavam em preparação, porque Jesus está prestes a voltar. Até hoje nós falamos sobre isso. Né? Mas Jesus estava falando, irmãos, que poderia ser que o noivo se atrasasse. Ele estava trazendo uma alusão para eles, para colocar na cabeça deles: olha, pode ser que Jesus não venha justamente, que eu não volte justamente nesse tempo que vocês estão esperando, mas que vocês estejam preparados. Que cada um de nós estejamos aguardando Ele, porque tem muitas pessoas, irmãos, como Pedro, escrevendo na sua carta, ele diz que muitos têm por tarde a volta de Cristo. Que desde o princípio nós escutamos que Jesus vai voltar, mas não vai voltar. Aí o que é que muitos fazem? Relaxam. Esquecem de se preparar para a volta de Cristo. E foi isso que aconteceu com as virgens nécias. Né? Elas não entenderam ali o tempo. Né? Porque eles pensavam, os discípulos, muitos deles ali, estavam achando que Jesus voltaria ali, naquele mesmo momento. Veja, irmãos, aí no capítulo 24 de Mateus, o versículo 3, vai dizer o quê? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Veja, irmãos, os discípulos começam a fazer esta pergunta a Jesus, porque Jesus estava falando do sermão profético, o sermão do monte, das coisas que iam acontecer antes que viesse, né, que ele viesse na sua segunda vinda. Né? E eles tinham muito interesse acerca disso, eles perguntavam. Irmãos, é importante nós sabermos e querermos saber quando Jesus vai voltar. Mas mais importante é sabermos se nós estamos preparados hoje para a volta dele. Se Jesus voltar hoje, como eu estou na sua presença? Se Jesus voltar agora, será que eu estarei preparado? É claro, irmãos, que né, não é pelas obras que nós seremos salvos, mas é pelas obras, como já foi falado aqui, que seremos julgados. Então é necessário nós cumprirmos as Escrituras, se esforçarmos para colocar a palavra de Deus em prática, procurar viver uma vida de santidade, se esforçar para dizer não ao pecado, né? Para se aproximar mais de Deus, como foi cantado aqui nesta noite, de entregar a nossa vida a Ele como sacrifício. Né? Se você ver aí em Atos, o capítulo 1, pedir ajuda de Vinícius aqui, capítulo 1 de Atos, o versículo 6, o texto vai dizer: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor,
restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Veja, irmãos, que a preocupação deles era muito se seria neste tempo, qual o tempo seria, quando ia acontecer. Mas Jesus, irmãos, quando ele traz esta parábola aqui, ele está trazendo justamente a intenção de preparação. E para nós entendermos, irmãos, a preparação, né, como se fazia a preparação de um casamento ali na época de Israel, nós precisamos entender as 3 etapas que aconteciam ali. A primeira etapa ali era a etapa da promessa do casamento. O que acontecia ali? Esse compromisso era só assumido entre os noivos, os pais dos noivos. Não era nada religioso, não era nada no civil, nem voltado para as leis da época. Era só uma promessa que havia entre os noivos com os pais, dizendo: olha, eu quero preparar a sua filha como esposa para mim. E aí ficava esta promessa, como aconteceu com Jacó. Quem lembra de Jacó, né? De Lia e Raquel, aonde, né, Jacó trabalhou ali para Labão durante um tempo ali, esperando Raquel, né? E aí a palavra do Senhor nos diz que ele trabalhou 7 anos e Labão deu Lia. E depois ele preparou-se mais 7 anos e ali foi que ele se casou com Raquel. Mas ali falava de uma promessa, de uma preparação, de algo que ele acordou com o pai. Ali daquela época, era a cultura da época, era daquela forma. Então, a primeira etapa do casamento ali dos judeus em Israel era a questão das promessas que eram feitas. E não podia se quebrar ali nenhum vínculo acerca disso, né? Quando se tinha a promessa, aquela mulher, ela já deveria ser preparada para o seu esposo, né? Se você vê ainda Deuteronômio, o capítulo 22, o versículo 23, Deuteronômio 22, 23, quando houver moça virgem, desposada, e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambas à porta daquela cidade e as apedrejareis, até que morram a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Veja, irmãos, que aí era a cultura da época. Se a mulher ali, que já tinha sido prometida, não tinha nem se casado ainda, mas tinha sido prometida ali para um esposo e ela, né, se deitassem antes do casamento. Veja, né, o porquê, irmãos, fala-se de uma pureza, a questão da virgindade. E sabemos que hoje, no tempo que nós estamos vivendo, já não se fala muito sobre isso, né? Muitos pais aí não criam os seus filhos para casarem virgens, né? E isso muitas vezes é um tabu, né, na sociedade. Isso muitas vezes é algo que é ultrapassado, mas quando nós ensinamos aos nossos filhos, irmãos, nós estamos repousando bênçãos sobre ele, porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina. E o Senhor estava comparando ali a sua noiva, a sua igreja, como uma virgem pura, né, que está sendo preparada para o seu esposo, e ali, irmãos, acontecia justamente a primeira etapa da promessa. Então era necessário que ela, a partir daquele momento, tanto a mulher como o homem, estivessem preparados para este momento especial, né? E isso fala, irmãos, da eleição, quando o Senhor, ele decidiu fazer a promessa para nós, né, dizendo que voltaria para buscar a sua igreja, que olhou para nós e disse: olha, eu escolho vocês como minha esposa, como a minha igreja, e ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Amém? Então era uma das etapas do casamento ali. A primeira etapa era justamente a da promessa, e o Senhor fez esta promessa à sua igreja, que voltaria para buscá-la. Então talvez, irmãos, nós estamos aqui justamente nessa primeira etapa. Nós estamos justamente sendo preparados para se encontrar com o noivo.
Nós estamos sendo preparados, o Senhor já fez a promessa, Ele já nos elegeu, Ele já nos escolheu, Ele já nos chamou. E agora nós estamos sendo preparados para se encontrar com Ele. A segunda etapa era justamente o noivado, que era conhecido ali como Kindushim, que vem de Kadosh, que significa santo, ou então santificar. O período do noivado, irmãos, era um período também de santificação. Essa cerimônia acontecia na casa do pai da noiva ali na época. O noivo estava dizendo: te quero santificada para mim. Era quando o noivo dizia para a noiva, para a sua futura esposa, dizendo: eu te quero santificada para mim. Era um compromisso firmado entre eles. E justamente representa a primeira vinda terrena, transformando a igreja em noiva. Jesus, ele vem, e ele transforma a sua igreja, aquilo que era uma promessa, agora ele transforma a sua igreja em noiva, porque até o Velho Testamento não existia igreja, era a nação de Israel, e a igreja foi firmada ali. Depois, quando Jesus vem, tem um encontro ali com Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, tu és Petrus, e sobre esta pedra que é Jesus, não Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ali, irmãos, a igreja, ela passa a ser noiva do Cordeiro. Amém? Eu estou falando isso para que vocês possam entender a parábola, que Jesus, irmãos, ali, ele estava trazendo justamente este entendimento acerca daquela situação. Então, o que acontecia no período do noivado? Era algo firmado entre os casais na casa do noivo. E ali ele estava dizendo: olha, a partir deste momento, nós estamos em uma preparação para um casamento, agora já está muito próxima, você é minha noiva. E ali é firmado um compromisso com os pais, e com o casal ali. E traz justamente a alusão a essa primeira vinda de Jesus. E a terceira etapa, eram 3 etapas, que é justamente o casamento, que é a boda ali que acontecia, e era feito um contrato ali, matrimonial. A noiva e o noivo se encontravam para uma grande festa de boda, e dependendo das pessoas, dependendo das posses do noivo, durava ali mais ou menos 7 dias a festa. Dependendo do que ele tinha ali em posses, essa festa do casamento durava 7 dias. O noivo e seus amigos iam até a casa da noiva em procissão para buscá-la. O noivo voltava com a noiva, e era só aí, irmãos, que as virgens participavam da cerimônia. Elas ficavam na entrada da casa da noiva, aguardando o noivo. Após isso, cada um ia com a sua lâmpada, iluminando o caminho até a casa do noivo para as bodas, que representa justamente o arrebatamento da igreja. Então, ali, a primeira etapa, que é da promessa, representa justamente a eleição, quando Deus nos elegeu. O noivado representa a primeira vinda terrena do Senhor, e o casamento em si, a boda, representa a volta de Cristo, quando a igreja for arrebatada. Então, naquela época, quando acontecia ali o casamento, as virgens, irmãos, que elas eram justamente amigas da noiva, eram conhecidas ali, eram escolhidas a dedos para ficar ali, justamente esperando o noivo chegar, porque o noivo, ele saía da sua casa no dia da boda e ia ao encontro da noiva. E ali eles levavam ali elas levavam as lamparinas, porque eles andavam muito no deserto. E quando o noivo se apresentava, eles cantavam, eles faziam festa, e ali elas acendiam para iluminar o caminho. Quando o noivo chegava ali na porta da casa da noiva, ele pegava a noiva e levava para a sua casa, onde havia uma festa que durava justamente 7 dias. Essas virgens, elas iam acompanhando pelo caminho o noivo, junto com a noiva, levando até chegar nas bodas, que era a festa. Então foi nesse contexto que Jesus, irmãos, ele fala acerca justamente das 10 virgens, que estavam ali esperando com as suas lamparinas, o noivo chegar. Mas o que aconteceu? Elas adormeceram. O texto diz que todas adormeceram,
porque o noivo se demorou a chegar. Quando foi meia-noite, diz o texto, houve-se um grito, porque o noivo vem aí, e elas se desesperaram, as cinco nécias que não tinham azeite ali de reserva, elas ficaram desesperadas, e aí o texto vai falar que ela pede as outras 5 do seu azeite, e as outras 5 falaram que não poderia dar, porque senão faltaria para elas. Elas não estavam sendo egoístas, elas apenas estavam sendo prudentes. Ou seja, isso fala da nossa individualidade, da nossa salvação individual. Não pense que se seu pai vai, você vai também. Não pense que, como muitos dizem assim, quando estiver subindo eu vou pegar no pé dele, eu vou pegar no pé dela. A salvação é individual. Se minha esposa ela não quer servir ao Senhor, eu vou servir. Se meu esposo não quer servir ao Senhor, eu vou servir a Deus. Se minha mãe, se meu pai, eles ainda não entenderam a minha vida, a Bíblia diz que a salvação ela é individual, irmãos. Então, nós não podemos dividir o azeite, porque ele é pessoal. Tem um louvor que diz: a experiência é pessoal. Muitas pessoas, irmãos, estão servindo a Deus porque meu marido ou minha esposa serve. Minha mãe e meu pai não vai para a igreja, a minha vida é muito difícil, só sou eu crente dentro da minha casa. Continue firme, porque como foi lido aqui, você recebeu a maior bênção, que um ser humano poderia receber, que é a salvação, que é o conhecimento de Cristo, e vai chegar um momento que ele vai raiar nas nuvens, e quando ele raiar nas nuvens, irmãos, será que eu como noiva estarei preparada? Então é importante nós entendermos isso, precisamos estar com azeite na candeia em todo o tempo, aleluia. Se você vê aí em Salmos 45, as virgens, elas eram convidadas ali justamente com esse propósito, elas tinham uma função. Ou seja, a igreja do Senhor, ela tem uma função, ela deve estar preparada, ela deve preparar o caminho. Então, se você vê aí, no verso, Salmos 45, verso 11, diz assim: então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu Senhor, adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor. Isso fala de um casamento, irmãos. A filha do rei é toda ilustre. Lá dentro, o seu vestido é entretecido de ouro. Levar-lo-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que acompanham atrarão a ti. Veja, irmãos, aí ele começa a falar das virgens que estavam ali com as candeias. Com alegria, regozijo, as trarão, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles farás príncipes, e sobre toda a terra. Farei lembrado o teu nome de geração em geração. Por isso os povos te louvarão eternamente. Veja, irmãos, que ele fala de um casamento de um rei, e que nesse momento haveria festa, aleluia, que elas estariam vestidas, com vestidos de ouro finíssimo, e outra tradução diz o ouro de Ofir, ou seja, porque, irmãos, a igreja, a noiva do Cordeiro, aleluia, ela deve ser vestida de púrpura, de linho finíssimo, porque ela é noiva e ela, aleluia, é noiva do Filho do Rei. E se você, aleluia, é noiva do Filho do Rei, é porque o Senhor te dá muito valor. Aleluia, Ele não nos levou, irmãos, para vivermos andando sem condições, num deserto, perambulando, não. Aleluia, Ele preparou, aleluia, nós para o seu palácio. E isso fala de vida eterna. Isso fala de um momento que estaremos com o Senhor para sempre, irmãos.
Sabemos que tem muitas pessoas aí que estão se casando de todo jeito, de toda forma. Muitas vezes não oferece a sua esposa. A Bíblia diz, irmãos, que o marido deve amar a sua esposa e se entregar por ela, como Cristo se entregou pela igreja. É uma função muito difícil para o marido, irmãos. Né? Porque ele está falando de entregar a vida. Esposa, ame o seu marido, o seu esposo. E esposo, ame a sua esposa. Né? Entregue-se por ela, assim como Cristo amou a igreja. E o texto, ele traz alusão justamente desse cuidado de Deus. Né? A Bíblia diz que nós andaremos em ruas de ouro, que o mar lá é de cristal. Aleluia, que lá nós não sentiremos dor, nem tristeza, nem choro, não haverá lágrimas, irmãos, lá. Ou seja, porque todas as coisas se farão novas. Aleluia, ou seja, o Senhor está nos preparando para um palácio. O Senhor está nos preparando para algo grandioso, irmãos. Ele já preparou todas as coisas para as nossas vidas. Agora é a sua igreja que precisa estar sendo adornada. Somos nós que precisamos estar com as lamparinas esperando Ele chegar. Aleluia. Somos nós que devemos estar com os nossos olhos, aleluia, atentos. É bem verdade que muitas vezes vêm as fraquezas da vida. É bem verdade, irmãos, que vêm as lutas, né? Que muitas dificuldades sobrevêm sobre nós. E muitas vezes o texto vai dizer ali que todas ali adormeceram. Né? Muitas delas ali adormeceram. Isso às vezes acontece, irmãos. Mas o que não pode faltar é o azeite. É o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Né? O verso 6 ao 12 ali vai falar que as virgens podem representar ali uma parte da igreja. Veja aí, ó. Certamente, capítulo 25, o 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão se apagando. O versículo 9 vai dizer, mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte nós a vós outras. Ides antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas, e entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Ou seja, uma parte, né, das virgens, elas adentraram. 5 adentraram, mas 5 ficaram do lado de fora batendo. Ou seja, o encontro do noivo para com a noiva vai acontecer. Hein? E muitas vezes a igreja, irmãos, ela representa justamente uma parte daquelas nécias que não estarão preparadas. Né? Se você vê aí em Mateus 24, do 40 ao 42, bem próximo aí, no 40 e o 42 vai dizer assim, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Olha aí, a minha esposa está orando por mim, o meu esposo está orando por mim, então é o que importa, eu estou firme, porque ele está orando. Você precisa orar. Eu preciso orar. Eu preciso fazer a minha parte, porque a Bíblia diz que estarão 2 no campo andando juntos, mas um será deixado neste tempo, né? E outro será tomado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ou seja, o Senhor estava alertando a igreja, o Senhor estava alertando ali para que estivéssemos atentos, irmãos, preparados, porque quando Ele voltar, não vai dar tempo para se arrepender. E sabemos que o tema central desta parábola é justamente a preparação. Que haverá um tempo de preparação, mas também haverá um tempo que não dará mais para se preparar. Quando a porta se fechar, irmãos, como diz o texto aqui, que quando o noivo, ele veio,
e a porta se fechou, que entraram as 5, as nécias ficaram batendo do lado de fora. Senhor, abre-nos a porta. Aí alguns dizem assim, não, quando eu estiver próximo de morrer, eu vou entregar minha vida a Cristo. Não, quando eu estiver velho, né, agora eu estou muito jovem, eu estou muito novo, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que aproveitar os prazeres. Mas aí, meus irmãos, o texto não fala sobre isso. Que é necessário nós, em todo tempo, estarmos preparados. Em todo tempo, nós estarmos servindo ao Senhor com fidelidade. Precisamos representar as cinco virgens prudentes. Amém? Se você vê aí em 2 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 11, veja aí, irmãos, falamos das 5 nécias e falaremos das 5 prudentes. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque eu errei de novo aqui o texto. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Não é esse o texto. É um texto que fala que o Senhor preparou a sua igreja como virgem pura para um esposo. Eu anotei 2 Coríntios 2:11 aqui. Não sei se é Colossenses 2:11. Não é esse o texto. Mas é nesse entendimento, que o texto ele fala acerca, que o Senhor ele preparou uma virgem pura, santa para o seu esposo. E assim é a igreja do Senhor. Essas virgens também podem representar a liderança e ministério da igreja, visto que ela tinha uma função de preparar algo, que era iluminar o caminho até a chegada do noivo, a sua casa, a chegada do casal. Então o Senhor ele chamou, diz a palavra do Senhor, para apóstolos, como diz lá em Efésios 4:11, 13. Essas virgens também podem representar aquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer. Os ministérios, um para pastores, outro para apóstolos, evangelistas. O Senhor ele preparou cada um de nós, irmãos, com a função, e é necessário colocarmos em prática aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Muitas vezes nós esfriamos, muitas vezes o Senhor nos chamou para um trabalho dentro da sua casa, o Senhor te deu um dom, o Senhor te deu um talento, mas nós não usamos, nós não colocamos em prática. O Senhor deu uma função àquelas virgens, elas precisavam estar com azeite, elas precisavam estar com as lamparinas acesas, para iluminar o caminho. Mas quando o noivo chegou, só 5 estavam. Ou seja, deixou de cumprir o seu papel. Deixou de cumprir aquilo que o Senhor chamou para fazer. Quantos irmãos param no meio da caminhada? Quantos entregam a vida a Cristo Jesus? Começa bem, começa a trabalhar na casa do Senhor, começa a servir fielmente, mas na caminhada começa a se esfriar. Precisamos entender, isso aconteceu, irmãos, nos tempos ali de Eli, aonde a palavra do Senhor nos diz que Samuel, num tempo tão difícil, Ana orou e Samuel veio e ela entregou todos os dias na casa do Senhor. E aquele homem, ele foi fiel ao Senhor até o fim. Deus ele cumpriu um grande ministério na vida de Samuel. Mas foi num tempo tão difícil, aonde o sacerdote, junto com Eli, junto com os seus filhos, a Bíblia diz que era um tempo que a palavra de Deus era muito rara, as visões, a presença do Senhor era muito rara ali naquele lugar, porque se afastaram da presença do Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Estou sentindo os irmãos tão dispersos hoje. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos traz alusão, isso fala de preparação. Isso fala, irmãos, de nós estarmos atentos àquilo que o Senhor está falando através da sua palavra. Que nós precisamos, irmãos, estar preparados, porque se o noivo voltar, como eu estou?
Precisamos estar apercebidos. Precisamos estar atentos à sua palavra. Precisamos estar compreendendo os tempos, as estações, né? E o que é que eu tenho feito com aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos? Eu como pastor, eu como servo do Senhor, será que eu tenho cumprido o meu papel no ministério? Será que eu tenho servido ao Senhor? Será que aquela função que o Senhor me deu, né, como uma daquelas virgens que disse, olha, vocês vão estar aqui esperando o noivo chegar. Quando o noivo chegar, vocês vão iluminar o caminho. Só que só 5 foram prudentes. Só 5 estavam com azeite. Só 5, né, estavam ali preparadas e as outras não. E aí aconteceu de a porta fechar, irmãos. Isso é muito sério. O Senhor te deu um ministério, o Senhor te preparou para algo, mas muitas vezes nós usamos de forma negligente, não queremos servir ao Senhor, nós queremos tratar o Senhor de todo jeito. Naquele dia, irmãos, não haverá justificativa para dizermos ao Senhor, Senhor, foi porque eu estava cansado, Senhor, foi porque o azeite acabou e eu não me preparei antes. Não, nós não teremos justificativas. Naquele dia a porta vai se fechar, irmãos. O Senhor vai dizer, eu te dei a oportunidade. A minha palavra foi pregada, foi ensinada. Foi dito, aleluia, que o noivo ia chegar. Mas o que houve, o que aconteceu? O texto diz, irmãos, que o Senhor naquele dia vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ou seja, era conhecido da noiva. Até conhecia a noiva, mas não conhecia o noivo. Você pode até vir para a igreja. Você pode, eu e você, podemos até chegar aqui neste lugar, trabalharmos, servirmos ao Senhor aqui, mas se não tiver um compromisso com o noivo, vai ficar. Isso é muito sério, irmãos. Se nós não tivermos um compromisso com o noivo, se nós não tivermos uma vida pessoal com ele, espiritual, aleluia, nós ficaremos. Isto é uma palavra de alerta, de preparação para a sua igreja. Precisamos fazer as coisas para Deus com amor, irmãos. Precisamos fazer as coisas com Deus, com prova dizendo, Senhor, aleluia, eu vou para a tua casa porque um dia tu se entregasse por mim e o Senhor vai voltar para me buscar. E eu quero cumprir a tua obra, o teu serviço com dedicação e amor. Essa palavra corta aí, mas corta aqui também. É para todos nós, irmãos. É necessário entendermos isso. Então essas virgens, ela também pode representar a igreja, ela pode representar também os ministérios da igreja, porque ela tem uma função de ajudar o noivo, de ajudar a noiva a chegar até o noivo. Amém. Essas virgens também podem representar Israel, né? Porque Mateus, ele é o único que conta essa parábola, e ele é o único escrito para os judeus, porque Marcos, ele escreve ali para os romanos, Lucas escreve para os gregos, e João é universal, mas só Mateus escreveu ali para os judeus, e essa parábola só tem aqui no Evangelho de Mateus. Então, provavelmente o Senhor também, ele fala de Israel que não reconheceu o Messias quando veio. Mas é importante nós entendermos esta palavra, irmãos, né? Porque independente de quem sejam as virgens, independente de quem elas representem aqui na parábola, nós precisamos estar preparados. Ela nos representa também. Precisamos estar buscando pureza. Precisamos estar buscando santidade. Precisamos estar buscando, irmãos, uma vida de intimidade com o Senhor. Independente se o seu esposo está, se sua esposa está. Independente se seu pai está, se sua mãe está, faça a sua parte. Aleluia. Se prepare, porque Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Lá no versículo 10 e o 11 aqui do capítulo 25, vai dizer, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que estavam apercebidas e entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço.
E aí ele termina dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Isso fala de vigilância. Isso fala da nossa vida hoje. Como é que está a tua força? Como é que está a tua vida nos caminhos do Senhor? Como é que estará a minha vida nos caminhos do Senhor? Será, irmãos, que eu venho para a igreja cambaleando? Será que eu venho para a igreja dizendo: Senhor, é porque tem tantas coisas que me atrapalham a minha comunhão contigo? E aí muitas vezes não tem prazer em servir ao Senhor. Muitas vezes não tem prazer, aleluia, de oferecer a Ele o seu louvor, a sua vida, né? E aí vai se esmorecendo. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que no tempo tão difícil como esse, o Senhor falou com Samuel, antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus chama Samuel. Aleluia. E nesta noite o Senhor nos chama, irmãos. Antes que a lâmpada se apague, antes que o Espírito Santo se apague em nós, o Senhor nos chama. Ele nos chama para uma vida de compromisso com Ele, uma vida de fidelidade, uma vida, aleluia, de reverência na sua presença. Aleluia, Ele nos chama, irmãos, porque eis aí um alerta, porque nós não queremos ficar do lado de fora batendo. Nós não queremos ficar do lado de fora da porta, nós queremos entrar com o noivo. E o texto diz: bem-aventurado aquele que entra pelas portas. E Ele é a porta. Jesus é a porta, irmãos. Não vamos deixar que o Espírito se apague em nós, porque nós não zelamos. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E é preciso zelar, irmãos, pelo Espírito que está em nós. Lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, 19, eu estou terminando, vai dizer, 1 Tessalonicenses 5, 19, não extingais o Espírito, ou seja, não apagais o Espírito. Ou seja, nós podemos apagar ele dentro de nós. Mas a Bíblia diz que o pavio que fumega não se apagará. Talvez você esteja até fraco, esteja fumegando o pavio, mas eu creio no sopro de Deus nesta noite. Eu creio que Ele vai acender o pavio. Aleluia, que aquele primeiro amor, como você servia no início, vai começar a servir de novo. Vai dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero voltar a te servir como eu te servia antes, com zelo, com amor, com cuidado. Eu quero colocar os meus talentos em tuas mãos, Senhor. Aleluia. É necessário vigiarmos, irmãos. Aleluia. As prudentes, elas não estavam sendo egoístas. Ela não poderia dar o seu azeite porque era algo individual e pessoal. As outras disseram: nos dá um pouco do teu azeite. O da gente acabou. Precisa... Não, vão buscar e vão comprar, porque senão o da gente vai ficar, senão nós vamos ficar sem. Não divida, não negocie a sua espiritualidade. Não negocie aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que nós viemos buscar a presença do Senhor com toda a força, irmãos. Porque um dia a porta da salvação será fechada. O casamento vai acontecer. Ele vai raiar nas nuvens. Eu queria terminar com esse texto lá em Apocalipse 19, versículo 7 ao 9. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Será que estamos prontos, irmãos? Aleluia. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são o quê? A justiça dos santos, irmãos. Aquilo que você fez aqui, o Senhor vai te vestir de linho fino. Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Fica de pé nesta noite. Que nós possamos estar preparados, irmãos. Esta palavra aqui não é para nos atemorizarmos, ficarmos com medo.
Esta palavra aqui não é para só te causar terror, mas é para estarmos preparados. É para refletirmos como estamos. Que nós possamos estar com as lamparinas acesas. Amém. O Senhor ele já está vindo ao nosso encontro. Feche os teus olhos nesta noite e fala com o teu Senhor. Diz a Ele: Senhor, renova as minhas forças. Oh Senhor, acende, assopra no pavio que fumega, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos ficar batendo do lado de fora, Senhor. Renova, Senhor, o teu Espírito dentro de nós. Renova as nossas forças. Nos ajuda a estar buscando em Ti, que é a fonte, azeite, reserva. Aleluia. Que nós precisamos estar preparados, Te esperando com as vestes brancas, como a virgem pura, esperando o seu esposo. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Eis aqui a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, como pastor e Teu servo, Senhor, me dá sabedoria e graça. Ó Senhor, vai nos revestindo, vai nos dando graça na caminhada até aquele dia, Senhor. Vai nos dando paciência e sabedoria para preparar a noiva, a igreja. Que possam estar atentos, Pai, aos tempos, às estações. Oh Senhor, que possam estar com fome e sede da Tua palavra. Que haja, aleluia, vontade, fome, sede, desejo de mergulhar mais na Tua presença. Aleluia. Que quando o Senhor houver o grito, nós possamos estar na porta para abrir já. Em nome de Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Imagine, irmãos, o noivo chegando ali enquanto as virgens estavam com as lamparinas acesas. Aleluia. Mesmo que para alguns ache que esteja demorando, mas Ele vai voltar e nós iremos com Ele, irmão. É necessário perseverança, é necessário firmeza na palavra. Aleluia. É necessário arrependimento. Tudo isso é necessário nas nossas vidas. É necessário busca. Aleluia. Pelo esposo. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Jesus. É necessário preparação. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Queremos encontrar contigo, contemplar a Tua face. Eu não imaginava que eras lindo. Imagina o encontro, irmãos. Imagina aquele grande encontro naquele dia. Aleluia. Aleluia. Pode morar aqui. Nós iremos com o noivo para casa. Nós iremos com Ele para casa. Ele preparou já a casa. Ele já preparou a mesa. Ele já preparou a festa. Já está tudo preparado, igreja. Só importa que estejamos preparados, vestidos. Ele vai voltar. Aleluia. Nós não sabemos o dia e a hora, mas Ele vai voltar. Aleluia. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Jesus.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo a tua presença, o teu Espírito Santo, Senhor, em nosso meio. Obrigado, Senhor, o teu alerta, Senhor, de preparação para nós. Nos ajuda a estarmos atentos, Senhor, à tua voz. Nos ajuda a estar preparados, Senhor, para este grande dia. Fortalece a tua igreja, nos fortalece, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Pai, por esta noite, pela tua palavra. Leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite reparadora de sono, Senhor. Livra-nos de todo mal. Nos ajuda a colocar a tua palavra em prática todos os dias em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos mais de ti, Senhor, com todas as nossas forças. Porque nós não queremos ficar do lado de fora batendo na porta, Senhor. Há um tempo para a preparação, mas também há um tempo que não terá mais como se preparar. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer a sua presença aqui nesta noite. Quero agradecer você que nos assistiu também. Que Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, faça isso com pressa. Ele está voltando. Você que se afastou por algum motivo, volte. Volte para o Senhor, que Jesus vai voltar. Aleluia. Em nome de Jesus. Quero avisar os irmãos, que os cultos permanecem os mesmos, né? Domingo pela manhã, escola dominical, 9 horas, à noite, para que o nome do Senhor seja glorificado naquele dia, né? Que essas vidas desçam as águas, né? E estejam firmes com este propósito, em nome de Jesus. Amém? Né? Ficou ali um valor de R$150 por família, vai ser aberto para aqueles que queiram levar outra família, assim, que seja alguém próximo de vocês, que vocês conhecem, né? Então, também será necessário dar ali um valor de R$150, visto que a nossa igreja é pequena e precisamos pagar ali o local, né? E também a questão da alimentação vai ficar por parte de toda a igreja, a gente se reunirmos e ver o que cada um vai levar, como fazemos todo ano, amém? Quando estiver mais próximo, marcaremos uma reunião com este propósito, em nome de Jesus, amém? Recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus.